Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14. Quer dizer para o Diego que o Espírito é um só, Diego. Que Deus tremendo, viu? Nós iríamos iniciar hoje uma série exatamente no capítulo 6 de Josué. E de repente o Espírito Santo me leva a adiar essa série para a próxima semana, para nós ministrarmos no capítulo 14. E foi exatamente no capítulo 6 que o Diego ministrou a oferta. Esse é o mesmo Espírito. Coisa tremenda. Confirmação que o Senhor está no nosso meio. Amém? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Aleluia! Oh glória! Oh Deus bom! Josué capítulo 14, a partir do versículo 9. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. Versículo 10. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Deus tremendo, Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos, já te adoramos na beleza da tua santidade. E agora, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, fala conosco, continua a falar conosco, mediante a tua palavra. Fala, Jesus, fala, Senhor amado, Rei da glória. Queremos ser ministrados por ti. Em nome de Jesus, amém. Eu estou intitulando essa mensagem de requerendo a herança. É isso mesmo, requerendo a herança. Quem tem atitude ou toma uma atitude de se esforçar constantemente, de persistir, apesar dos obstáculos ou dos fracassos, não desiste, pelo contrário, avança em direção ao alvo. Essa é uma qualidade ou ação de quem persevera, ou seja, esse é o perfil de uma pessoa perseverante. Se você tem enfrentado lutas, se você tem enfrentado adversidades, mas mesmo assim você tem avançado, mas mesmo assim você tem se levantado e partido rumo ao alvo, eu quero te dizer nesta noite que você é uma pessoa perseverante. Continue a caminhar, não pare, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, olhe para o alto, olhe para aquele que está diante de você, não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mas medite,
Medite na lei do Senhor, de dia e de noite. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Deus nos chamou com o propósito de sermos constantes, pessoas dispostas a receber tudo aquilo que Ele já prometeu na sua palavra. Você foi chamado por Deus, você foi captado por Deus, você foi liberto por Deus, porque antes você e eu, nós vivíamos perdidos, vivíamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor, mas Deus, através da sua infinita bondade, da sua infinita misericórdia e da sua graça, da sua maravilhosa graça, Ele olhou para você, Ele olhou para mim, estendeu a sua mão e nos libertou das trevas, nos trazendo para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. Porque Ele tem um propósito específico na sua vida. Porque esse propósito que Ele tem em nossas vidas vai precisar, vai exigir de nós constância. Temos que ser constantes, temos que ser perseverantes para receber tudo aquilo o que Deus já liberou para todos nós através da sua palavra. Então precisamos ter disposição de espírito e ao mesmo tempo um desejo inquebrável ou inquebrantável de convicção. Temos que ter um desejo profundo e não permitir que esse desejo venha a se quebrar. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Então, a primeira vertente que eu quero compartilhar hoje com a igreja do Senhor é: precisamos perseverar no caminho. Veja aí, Josué capítulo 14, versículos 7 e 8. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Nem sempre teremos disposição de ver as coisas como Deus gostaria que víssemos. Nem sempre teremos a disposição de ver as coisas do jeito que Deus gostaria que víssemos. Se seguíssemos esse princípio, erraríamos menos e acertaríamos mais. Você sabia? Se sempre que nós fôssemos tomar uma decisão, buscasse em primeiro lugar a aprovação de Deus,
buscasse meditar na sua palavra, descansar na sua presença, ouvir atentamente a sua voz, erraríamos menos e acertaríamos mais. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. No entanto, somos tendenciosos a seguir na direção da opinião dos outros. Somos tendenciosos. Há momentos que vamos resistir, mas há momentos também que vamos cair na esparrela de, em vez de ouvir o que Deus está me dizendo, em vez de olhar para onde Deus está me apontando, a direção que eu devo seguir, eu ouço outras pessoas, eu ouço outras vozes, eu contamino a minha audição e fico perdido, não sei mais para onde ir e sigo com a multidão. Porém, não foi isso o que aconteceu com Josué e Calebe. Abra sua Bíblia em Números capítulo 14, versículos 6 a 8. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Olha que princípio tremendo. Ele diz assim, a terra pelo qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará a terra, que é uma terra que mana leite e mel. O relatório deles foram diferentes dos outros 8 espias. Agora vejamos a motivação. Eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Está no versículo 6 e 7. A primeira coisa que Calebe tinha no seu coração era o amor a Deus. Veja que o amor de Deus é diferente. O que Calebe tinha no seu coração era o amor por Deus. Ele guardava esse amor em seu coração. Calebe amava a Deus, amava o Senhor acima de tudo. E quando nós amamos a Deus acima de tudo, e quando nós buscamos a Deus com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma e de todo o nosso coração, sabe o que é que vai acontecer? Você vai olhar com os olhos de Cristo. Quando você olhar para as pessoas, você vai olhar com o olhar de Cristo, haverá luz nos seus olhos.
não haverá trevas. A segunda coisa que Caleb tinha no coração era a disposição para servir. Caleb era disponível para servir a Deus. Josué capítulo 14, versículo 11. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Amados, uma coisa que eu tenho aprendido nesses 20 anos de vida cristã, e nesses 5 anos de pastoreio que nós estamos a pastorear a igreja ISS Caminho de Santidade em Fortaleza, é que nós temos que estar dispostos a fazer qualquer coisa para agradar a Deus. Aquilo que não agrada a Deus me desagrada. É uma coisa reprovável aos olhos de Deus, também é reprovável aos meus olhos. Eu não posso ter conchavo com o mundo, porque se eu me tornar amigo do mundo, eu me tornarei inimigo de Deus. Porém, se eu amar a Deus acima de tudo, o que é que vai acontecer? Eu vou estar forte para a batalha. Eu vou estar preparado para dizer não para as lentilhas que irão me oferecer. Eu estarei preparado para combater na guerra. Eu estarei disponível para fazer qualquer coisa, se necessário, para agradar a Deus. A terceira coisa que Caleb tinha no coração: Caleb era um homem piedoso. Caleb era um homem piedoso. Caleb é um exemplo digno de nota de um crente piedoso. Agora deixa eu perguntar para você: qual a verdadeira motivação do seu coração? Você tem induzido, você tem incentivado, você tem empurrado o seu coração para a presença do Senhor? Você tem feito isso? Qual tem sido o seu relatório sobre viver em Cristo, viver para Cristo e viver por meio de Cristo? O que você tem dito para as pessoas? Você tem falado para as pessoas que é difícil essa vida com Jesus? É muitas lutas, é muita perseguição. Ou você tem apresentado um relatório que todos aqueles que conhecem você sabem que você é uma mulher virtuosa, que você é um homem corajoso, é um homem cheio de vigor, é um homem que está disposto a qualquer embate para agradar o Senhor? O que você tem dito? O que você tem falado? Qual o relatório que você tem dado acerca de Jesus Cristo, da vida que você tem com Ele, sobre viver em Cristo, viver para Cristo e viver por meio de Cristo? Você sabe responder isso? Você sabe exatamente onde se encontra sua maior motivação? Você sabe isso nessa noite? Ou você que está através dessa live agora, outros dias que você vai ouvir esta live, porque ela vai ficar gravada no nosso canal. Então, qual é a verdadeira motivação do seu coração? Se você não sabe, você precisa descobrir. Olha o que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, você expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus.
alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora você está vivendo, da vida que você tem usufruído e da vida que ainda está por vir, que é a vida eterna. Aí ele termina dizendo: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 9. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Aleluia! Veja o que o apóstolo Paulo está falando para seu discípulo Timóteo: expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas que coisas são essas que Paulo está dizendo que Timóteo tem que expor para os irmãos? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Ele diz: Timóteo, você expondo isso, você será um bom ministro de Cristo. Como igreja, nós temos que alertar os irmãos que a volta de Jesus está próxima. Temos que alertar os irmãos contra as falsas doutrinas. Temos que alertar os irmãos que não devemos negociar com as coisas deste mundo. Por quê? Porque muitos apostatarão da fé. Você sabe o que é apostatar da fé? É você dar as costas para Jesus, seguir na direção do mundo e receber tudo aquilo que a doutrina cristã dizia para você se afastar, para você ficar longe. Aí você começa a praticar tudo aquilo que você acha que pode e que é certo. Mas cuidado, amado, cuidado, amada, cuidado, porque o Espírito de Deus já nos alerta há muito tempo. Jesus está voltando. Já estivemos muito mais longe, estamos bem perto. Deus tem guardado a sua vida, Deus tem guardado a sua família, Deus tem te dado livramento, Deus tem preservado a sua vida. Amém? Se percebe que uma pessoa piedosa não é egoísta.
não pensa em seus próprios interesses. A atitude de uma pessoa piedosa é diminuir, é diminuir, que o próximo cresça e que eu diminua. Então, a atitude de uma pessoa piedosa, a característica de uma pessoa piedosa é diminuir. Uma pessoa piedosa é solidária com o sofrimento do outro. Você sabia? Se você sofre quando uma amiga, com um amigo, quando uma vizinha, quando um vizinho, quando um colega de trabalho, ou um colega de faculdade, de escola, de colégio, está sofrendo, se você sofre também, você é uma pessoa piedosa. Porém, você tem que ser equilibrado. Você tem que sofrer com os que sofrem, mas você precisa aplicar fé, para que você possa continuar se regozijando no Senhor, na certeza que a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, não tem como nós falarmos de pessoas piedosas e não falarmos de João Batista. Não tem. Veja aí, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, por favor. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 23 a 30. Essa é uma característica de uma pessoa piedosa, diminuir. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa piedosa conhece o seu valor. Uma pessoa piedosa sabe quem é, sabe aonde está, sabe para onde está indo e sabe com quem está indo. Por quê? Porque uma pessoa piedosa é definida, que não é levada por ventos de doutrinas. É uma pessoa centrada, não vai na conversa de qualquer um. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 8. Essa era característica, era uma das características de Jesus Cristo, do Rei Eterno, aquele que vive, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje se encontra à destra de Deus Pai, a interceder por você,
a interceder por nós, a interceder por todos aqueles que estão na sua presença. Essa também era uma característica muito forte na vida de Calebe. Segundo ponto, segunda vertente que eu quero ver com você: precisamos confiar na promessa. Josué 14, versículo 10. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Aleluia! Quando confiamos na promessa de Deus, nos entregamos por completo. Quando confiamos nas promessas de Deus, nos entregamos sem reserva, nos entregamos por inteiro. Quando nos entregamos por completo, vivemos cheios da plenitude de Deus. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 17 a 19. Em nenhum momento, em momento algum, Calebe duvidou do que Deus havia prometido a ele através da vida de Moisés. Pelo contrário, Calebe carrega consigo a certeza do cumprimento da promessa. Você sabia? Em nenhum momento Calebe duvidou. Em nenhum momento ele cocheou em dois pensamentos. Pelo contrário, ele traz com ele a certeza da promessa que Deus proferiu para a sua vida, através da vida de Moisés. Veja aí, versículo 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jofoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Você sabe para quem que ele está falando isso aqui? Ele está falando para Josué. Ele está trazendo a memória de Josué as promessas que Deus tinha feito para as suas vidas através da vida de Moisés. Deuteronômio capítulo 1, a partir do versículo 35. Nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com a exceção de Calebe, filho de Jefoné. Ele verá essa terra, e darei a ele e aos filhos dele a terra que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Olha aí, qual foi a característica da vida de Calebe? Constância. O próprio Deus está dizendo para ele: porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo: também você não entrará nessa terra. Josué, filho de Num, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel receba por herança. Amados, isso aqui é muito sério. Você sabe quem está fazendo essa narrativa? É Moisés. Moisés está dizendo que
que o Senhor está referendando, está confirmando a herança na vida de Caleb, na vida de Caleb e na vida dos seus filhos. Por quê? Porque ele perseverou em seguir o Senhor. Ele perseverou em seguir o Senhor. Agora veja o que é que Moisés vai dizer, ó. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo: também você não entrará nessa terra. Josué, filho de Nun, que está diante de você, é ele quem vai entrar. Em seguida ele diz: anime-o, porque ele fará com que Israel receba por herança. Também contra mim se indignou o Senhor. Sabe o que acabou de acontecer aqui, amado? Deus disse para Moisés: Moisés, você não vai entrar na terra que mana leite e mel. Você não vai entrar na terra prometida, porque eu mandei você falar para a pedra, para a rocha, e você bateu. Aí Moisés está dizendo aqui, ó: também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês. Porque Moisés estava irado por causa do povo, por causa da dura cerviz daquele povo. Mas, amado, você sabe o que é que salta do meu coração? Além de você ficar fora do projeto original, porque qual era o projeto original? Era Moisés entrar na terra prometida com o povo, sim ou não? Isso pelo que nós conhecemos, não pelo que Deus conhece. Então o que é que acontece? Deus disse para ele: olha, você não vai entrar. Mas seguinte, querido, você tem um compromisso, você tem um dever de animar. Animar Josué. Você vai encher ele de esperança. Você vai falar palavras da minha parte. E você vai deixar ele animado, para que ele entre, para que ele receba por herança a terra que mana leite e mel. Jamais podemos contrariar a vontade de Deus. Devemos seguir as normativas do cumprimento da promessa, mesmo que não estejamos inclusos no projeto original. E tem mais: mesmo assim terei que animar aquele ou aqueles que irão realizar a função que me era delegado. É incrível. Quando nós aceitamos a vontade de Deus, nós não somos egoístas. Quando nós nos submetemos a Deus, nós preferimos que o outro seja bem sucedido. E nós entendemos: ainda não chegou a minha vez, mas vai chegar. Mas quanto a isso, eu vou esperar, eu vou perseverar, eu vou usar de constância. Eu não vou sair daqui, porque eu sei que o Senhor tem mistério, tem negócio comigo aqui. Então, você aquieta seu coração e você espera pacientemente no Senhor, e Ele vem e Ele cumpre. Mas primeiro você tem que fazer o quê? Você tem que celebrar com aquele que está indo entrar na terra prometida. É isso que o Senhor está falando para Moisés. Mas pastor, será que é assim mesmo? É, amado.
Eu estou falando de Moisés, mas também eu estou falando de mim. Eu estou falando de você. Eu estou falando do povo de Deus. Precisamos ser pessoas, precisamos ser crentes que são guiados pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. Precisamos ser pessoas responsáveis em olhar para o outro e querer ver Cristo na vida do outro. Conclusão. Josué capítulo 14, versículo 12 e 13. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por ter perseverado em seguir o Senhor, Deus o manteve fisicamente forte e corajoso. Até a idade de 85 anos, Calebe ainda tinha vigor. Calebe ainda estava disponível a fazer o que fosse preciso para agradar o Senhor. Com 85 anos, Calebe está ansioso para lutar e destruir os anaquins. É como se fosse uma figura de nossos pecados íntimos e tentações externas, você sabia? O cumprimento da promessa na vida de Calebe, e ele declarando que está com 85 anos, está preparado para ir novamente para a guerra, como ele foi quando ele tinha 40, é como se fosse uma figura de nossos pecados íntimos e tentações externas, que precisamos aniquilá-los para continuarmos na direção e na condição de homens e mulheres que perseveram em seguir o Senhor. Somente assim nos encontraremos na posição de receber a herança prometida, de requerer a herança. Josué capítulo 14, versículo 14 e 15. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Você quer ter paz? Você quer repousar em paz? Então persevere em seguir o Senhor. Você quer ter paz? Você quer descansar da guerra? Jesus disse para você nesta noite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cessará todo conflito, cessará toda guerra. Você só precisa se achegar a mim. Você só precisa entregar-se por completo, sem reservas, para que eu possa cumprir aquilo que eu tenho, aquilo que eu já preparei para a sua vida, para a sua família, requerendo a herança. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Que o Senhor Jesus possa aplicar essa palavra na sua vida, que você possa guardar, que você possa meditar, que você possa durante toda essa semana, você possa colocar em prática o homem
piedoso, a mulher piedosa que você é, na certeza de uma coisa: aquele que fez a promessa é fiel para cumprir.